Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus aqui em Itaberaba como pastor auxiliar. Nós somos da Assembleia de Deus Missão, filiada à CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. A lição desta semana para a classe de jovens tem um título muito interessante: Construindo tudo para a minha glória. Texto principal: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. O resumo da lição: tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. E não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. Nós temos alguns objetivos para esta lição, para as classes de jovens, e são 3 objetivos principais. Primeiro, saber que Deus honrou a Nabucodonosor. Segundo, mostrar os avisos de Deus para Nabucodonosor. E terceiro, apontar o preço do orgulho. Esta lição, esta semana, nós estaremos estudando a respeito da tentação do orgulho. Olha que interessante. Deus abomina, jovem, a soberba, e este sentimento pernicioso é um prenúncio da queda, segundo Provérbios 16 e 18. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios 16 e 18. É muito importante, é muito interessante nós consultarmos a palavra de Deus, pois ela é nossa regra de fé e prática. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, veremos que Nabucodonosor, um rei a quem o próprio Deus exaltou, fazendo com que ele conquistasse muitos impérios e adquirisse aí muitos bens e fama, tomou uma atitude de alta exaltação. Como monarca, ele ignorou a soberania divina e começou a acreditar que seu reino era fruto de sua sabedoria e esforço pessoal. Errou. Deus então decidiu lhe ensinar uma importante lição, assim como havia ensinado ao seu povo Israel. O rei perdeu sua consciência e ficou durante um período, se comportando como um animal irracional. Você já conhece esse texto bíblico, essa passagem, sabe que Deus abomina o orgulho e este sentimento será julgado no devido tempo. Porém, o Senhor dá graça aos humildes, que jamais venhamos a sucumbir diante da tentação da altivez, lembrando que tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele pertence o louvor. Nós estaremos nesta semana estudando sobre a exaltação do rei Nabucodonosor, como Deus o humilhou, como Deus mostrou que realmente a glória pertence ao grande Deus, a Ele mesmo, ao Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor aprendeu uma grande lição. Depois nós podemos perceber aqui que ele louvou ao Deus Todo-Poderoso. Mas vamos ao texto bíblico, que está em Daniel capítulo 4, versículos 28 a 34, meu querido jovem. Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois,
e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Essa passagem bíblica nos mostra a exaltação do rei Nabucodonosor, e achou que toda aquela glória, toda aquela pompa, toda aquela riqueza, aquela grandeza veio da sua inteligência, veio de si mesmo, e ele se engrandeceu. Então, o Deus Todo-Poderoso fez questão de mostrar que a glória pertence a ele, e ele disse: a minha glória não darei a outrem. Então Nabucodonosor foi para o campo, perdeu a consciência e passou-se um tempo como um animal irracional, comendo erva do campo. E a palavra de Deus nos diz que Deus abate os exaltados, mas dá graça aos humildes. Então essa lição, jovem, é para a nossa meditação. Observe que o pecado original, ele aconteceu por causa do orgulho, da soberba daquele anjo que pecou. Por causa disso, foi lançado, lá de cima, foi expulso do céu e agora transformou-se em Satanás, em diabo, que agora está a rodear a terra e passear por ela e está perturbando os moradores da terra. O adversário, a origem da sua queda foi realmente a soberba e a mentira e a exaltação. Ele desejou ser maior do que Deus, acima das estrelas de Deus, quer dizer, dos anjos de Deus, estabeleceu o seu trono. Mas Deus o abateu, Deus o expulsou e agora ele tornou-se adversário de Deus, criatura caída. Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhes dá domínio, recursos e inteligência a fim de que venham a se lembrar dele, honrando-o e reconhecendo que tudo vem dele, do Senhor. Entretanto, há pessoas que são tentadas a acreditar que sua própria mão, talentos e esforços foram os responsáveis por realizar grandes feitos e ainda desejam que esses feitos durem para sempre. O orgulho humano, o orgulho do ser humano não tem limites. Impede, Esse orgulho impede que essas pessoas reconheçam que foi Deus o Todo-Poderoso quem tudo deu, quem tudo ofereceu. Todavia, todo orgulho será julgado no devido tempo pelo Todo-Poderoso. É a respeito da tentação do orgulho que nós trataremos nesta lição com os nossos jovens. Seja muito bem-vindo, jovem, a este canal. Nós estamos aqui fornecendo subsídios para a sua aula, para enriquecer as aulas da classe de jovens, e também nós temos conteúdos para as classes de adultos da EBD. Nossas lições são as lições CPAD, estamos no segundo trimestre, lição de número 7. Nós já falamos, a lição traz como título Construindo Tudo para a Minha Glória, fazendo uma referência direta ao rei Nabucodonosor e o seu pecado de orgulho. Um homem que tornou-se grande. Observamos que na Bíblia, Nabucodonosor é chamado de servo de Deus. Deus tinha um plano, Deus queria executar um plano através de Nabucodonosor.
E realmente Deus assim realizou, não é, o seu plano através deste homem. Deus usou e por isso o chamou de servo, nesse sentido, de serviço, de serviçal. Nabucodonosor, cujo significado é Nebo protege a minha fronteira, é o significado da palavra Nabucodonosor. É um nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia, não foi só esse aqui dessa passagem. Tivemos 4 nomes, 4 reis que usaram esse nome Nabucodonosor. Então, a palavra de Deus menciona que certamente seria Nabucodonosor II. Este teria sido filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Assíria. Nabucodonosor se tornou rei e teve grande protagonismo no cerco e destruição de Jerusalém, de onde levou Daniel e seus 3 amigos para serem treinados na corte babilônica. Realmente foram muitos jovens que foram para a Babilônia na época de Daniel, né? Se destacaram Daniel e seus 3 companheiros, não é? Misael, Ananias e Azarias, que foram colocados nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós percebemos que também foram levados cativos mais pessoas, outra leva de pessoas cativas foram para a Babilônia, e também se destacou aí o profeta Ezequiel, que foi levado já na idade adulta, não na idade de Daniel. Daniel foi com aproximadamente 17 anos e Ezequiel foi realmente a partir dos 25, 26 anos. E 22 anos profetizou. Ezequiel profetizou durante 22 anos e na Babilônia ele exerceu seu ministério de profeta. Deus o usou poderosamente. Então, jovem, Deus pode te usar em qualquer lugar, em terra estranha, em nação estranha, ou na sua própria nação, onde você estiver servindo ao Senhor. Dê lugar, Deus pode te usar poderosamente. Então, prossigamos aqui nos nossos comentários. Deus avisou. Devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenham determinadas consequências às nossas ações sem antes nos dar as devidas advertências. Deus avisa com antecedência. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus santos profetas. E Deus, quando quer executar algum juízo, Deus quer fazer algo, Deus sempre avisa. Há sempre um aviso. Quando Deus destruiu o mundo de Noé, Deus avisou. Deus avisou. E este mundo também será avisado da destruição repentina que há de vir. Então, houve aviso para Nabucodonosor. Porém, ele, apesar de ter o sonho da estátua, aquele sonho que Daniel interpretou lá em Daniel 2,39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Nós vemos deslumbrando ali a interpretação do sonho. Mesmo assim, agora Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é Deus acima dos deuses da Babilônia. Mesmo com todo aviso, houve ainda insistência do rei. Mas, depois que ele passou por aquele processo, que ficou como animal irracional, então, Deus deu uma grande lição e ele reconheceu o Deus Todo-Poderoso. Disse, não há Deus como o Deus de Daniel, como esse Deus que está assentado no trono nas alturas. Honrem ao Deus de Daniel, deem glória ao Deus Todo-Poderoso. E ele reconheceu realmente. A revelação divina, Daniel, usado por Deus, trouxe revelação daquele sonho. A árvore era o rei Nabucodonosor, a quem Deus dera poder, honra, e também fez crescer o reino da Babilônia. Deus decretara que Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação a fim de que reconhecesse de quem ordena os reinos do mundo. Quem é que ordena os reinos do mundo? É o Senhor, e a glória pertence a Ele. Então, esta lição
nos fala sobre a tentação do orgulho. Devemos fugir desse mal, desse pecado. Vamos ver o orgulho do rei? Daniel registra que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, lá em Daniel 4, 29, ele teve o seu cumprimento. O rei estava caminhando em seu palácio quando disse assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? A glória da Babilônia nos dias de Nabucodonosor era memorável. Ela havia sido estabelecida com a permissão de Deus, e o rei, além de ter se tornado um rei poderoso, o seu império era poderosíssimo, tinha vencido batalhas e recebido o devido mérito por seus feitos. A nação crescia a olhos vistos, mas isso encheu seu coração e a soberba veio com a prepotência, e Nabucodonosor pecou contra o Senhor e por isso foi punido. Nós vamos encerrar falando sobre o perigo desse orgulho de Nabucodonosor. Então, o rei sequer terminou o que estava dizendo quando uma voz vinha do céu, né, e declarou que passou de ti o teu reino. Passou de ti o reino. Daniel 4:31. E o julgamento veio, Nabucodonosor padeceu, sofreu, para depois reconhecer que o Deus da glória é o Deus do céu, o Deus de Daniel é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então, nada é para a nossa glória. Deus avisou que a glória pertence a Ele, e a glória dele Ele não dará a outro. Então, o título ali diz, construindo tudo para a minha glória. Agora ele deve reconhecer, ele reconheceu realmente que a glória pertence a Deus. Então, Deus é um Deus de misericórdia, estendeu a sua misericórdia ao monarca, fazendo com que o castigo pela arrogância chegasse ao fim, e ele realmente reconheceu o poderio de Deus, a grandeza do Senhor. Queremos finalizar agradecendo a Deus e honrando este Deus maravilhoso pela oportunidade de participar de mais esta lição, trazendo conteúdos que ajudam na aula dos nossos jovens. Quando olhamos para as coisas que temos à nossa volta, podemos ser tentados de forma a imaginar que nossos méritos, talentos e esforços foram suficientes para nos proporcionar tais conquistas, né? É isso? Entretanto, Nabucodonosor nos mostra que é um pensamento injusto e perigoso, pois tudo que temos vem de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Também vimos aí que nada escapa do controle de Deus, por mais que alguém acredite ser autossuficiente. Deus é tudo para nós e tudo em nossa vida, tudo provém dele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A todos nosso muito obrigado, até um próximo vídeo. Nós estaremos orando, encerrando e agradecendo a todos vocês. Participe desse canal, faça sua inscrição, é gratuita, comente, dê um like e ajude a produzirmos mais vídeos interessantes. Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Te bendizemos porque digno és de receber a honra, a glória e o poder. A ti pertence a majestade, a soberania, a glória, todo o poder, Senhor. Assim te louvamos, assim te agradecemos nesta hora e te louvamos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.